guarda-chuvas, assim como os telhados, existem para a delicadeza. Ajudam a chuva a escorregar até o chão. Esta é a epígrafe, digamos assim, de O Mestre dos Guarda-Chuvas, livro recentemente lançado nesta Feira do Livro, digamos assim, a Feira do Livro, a 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, se encerrou e o Café com Letras retornou da Praça Dante Alighieri para os estúdios aqui no subsolo da TV Câmara, canal 16 da NET. E o primeiro livro, então, O Mestre dos Guarda-Chuvas, com Elaine Pasquale Cavion e ilustrado por Rubem Filho. A Elaine que nos prestigia com a sua presença, direto aqui do estúdio da TV Câmara. Elaine, é uma honra tê-la conosco. Obrigada. Eu fiz questão de ler a epígrafe, que dá um tom divertido, digamos assim, para a figura da chuva e dos guarda-chuvas, que geralmente é uma situação incômoda para as pessoas ter que carregarem guarda-chuvas, enfrentarem a chuva, digamos assim. Aqui eu estou sendo redundante, mas o momento pede. E tu tentas aqui, de forma contextualizada e às vezes um tanto divertida, dar um olhar um pouco mais simpático para essa situação de chuva e, claro, os próprios guarda-chuvas. É mais ou menos por aí? Sim, é mais ou menos por aí. E claro, né, que o Mestre dos Guarda-Chuvas é inspirado nessa nossa cidade aqui, né, que temos tantos dias úmidos e chuvosos, e foi justamente no inverno, num dia muito chuvoso, muito cinza, aos quais eu não sou muito afeita, confesso, tá? Eu gosto de sol, né? E foi num desses dias que, observando justamente esse ir e vir, esse largar os guarda-chuvas, as pessoas com seus guarda-chuvas abertos na rua e os transeuntes passando, que eu tive a ideia de escrever sobre uma cidade muito chuvosa e o comportamento desses habitantes e de como eles se relacionam com os seus guarda-chuvas. Eu comecei pela epígrafe, agora nós vamos para a contracapa do livro, digamos, vamos o livro assim de fora para dentro, como é o percurso da leitura. Tu relembras aqui teu pai, como motorista de táxi, que com frequência encontrava guarda-chuvas esquecidos, digamos assim, por alguém. E aí é uma novidade interessante, porque as pessoas sempre perdem guarda-chuvas ou canetas Bic e nunca as encontram. Aí o taxista, claro, muitas pessoas se esquecem ele mesmo, então encontra o guarda-chuva. E aí tu fazes esse relato na linha do que tu disseste agora e que os guarda-chuvas só trocariam de mãos, eles não seriam perdidos, né? Isso, eu dou uma certa autonomia e uma vida a esses objetos, que é uma forma lúdica também de mostrar a história. Quando uma criança lê, muitas vezes ela também faz essa metamorfose dos objetos. E aqui os guarda-chuvas, de certa forma, eles têm uma vida própria, como a inspiração na vida real que eu falo, né? Que durante a minha infância e adolescência, nós tínhamos muitos guarda-chuvas e sombrinhas dos mais variados tipos e cores em casa, porque o meu pai, as pessoas esqueciam do táxi e não voltavam para buscar. Se voltassem para buscar, obviamente, né, eles estavam alguém já lá, teria pego também. Mas, enfim, era muito interessante essa situação. Então, comprei muito poucos guarda-chuvas nessa época. Tu citas aqui um fator que é importantíssimo. A relação que as pessoas têm, de um modo geral, com o tempo. Ou seja, se vai chover daqui a 2, 3 dias, se amanhã estará muito frio, ou se pode, do nada, a temperatura aumentar muito. O Rio Grande do Sul, de um modo geral, as temperaturas oscilam muito no raio de um dia. Aqui em Caxias do Sul, isso é ainda mais gritante. Nós podemos sair de uma situação ensolarada para neblina, frio, principalmente umidade, né? A umidade é muito expressiva e dita os comportamentos das pessoas, né? A previsão do tempo. A propósito, eu lembro o professor Luciano Kleckner, jornalista, também me deu aula de rádio na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele fez uma tese verificando exatamente isso, o componente ideológico da previsão do tempo, como ela ditava os costumes das pessoas, pelo simples fato de saber se o cara vai ter que carregar uma jaqueta, se precisará sair de blusão,
ou se não precisa de nenhuma dessas roupas mais quentes porque fará muito calor. Então há um componente até ideológico na previsão do tempo. Né? Sim, e é interessante você citar isso, porque a ilustração, a belíssima ilustração do Rubem Filho, que é um ilustrador mineiro, que foi muito feliz na composição de todas as imagens do livro, ele mostra justamente isso. Posso mostrar? Pode. Na medida em que nós estamos aqui abrindo os livros, eu pedi que a nossa produção também pegue aí as ilustrações. Então ele começa o livro justamente assim, ele começa o livro nesse tom mais escuro e cinza, né? Quando essa cidade ela é muito chuvosa, e as expressões que ele mostra dos personagens, as expressões fechadas, que é justamente isso que você fala. Às vezes o humor conforme o dia, né? O humor mais cinza com o dia cinza. Então as expressões muito fechadas, as posturas corporais das pessoas dessa cidade, elas são encurvadas. Então os personagens de Chuvópolis, eles começam a história olhando para os seus sapatos, olhando para o chão, todos eles, isso é mostrado na ilustração. E aí é quando chega esse homem, né, que é esse senhor, que ele chega com um guarda-chuva fechado, usado como bengala, embora estivesse chovendo muito, com um estranho chapéu na cabeça, e ele procura uma loja, e aqui o ilustrador coloca lindamente a casa em amarelo, né, já mostrando que essa é uma casa diferente, essa loja é diferente. Instala aqui o seu guarda-chuvas par ideal. Par ideal. Par ideal, olha é só que sugestivo. Então isso, temos né? a cidade dos guarda-chuvas, que é Chuvópolis, que chove muito, obviamente. Que chove o tempo todo. Não, no livro, ela não tem um dia de sol. Claro que é o exagero, né? Claro. Mas no livro, Chuvópolis não tem nunca sol. Chove de manhã, inclusive eu coloco aqui, chove de manhã, de tarde, de noite. Ó, chuva pela manhã, pancadas à tarde, tempestades ao entardecer. Isso acontecia dia sim e outro também. Então esta é Chuvópolis, que os seus habitantes tinham olhares baixos e andavam apressados com seus guarda-chuvas sem graça. Era uma cidade em que as cores haviam feito as malas e partido. Outro fator que eu gostaria de te questionar, e aí, enquanto tu folheavas, a nossa equipe já pegava algumas das páginas, e de fato as ilustrações ficaram muito interessantes. Aqui temos a temática central que dá título ao livro, O Mestre dos Guarda-Chuvas. Aqui temos um mestre, de fato, aí elaborando com as mais diversas cores e design, enfim, aqui está o mestre dos guarda-chuvas. Depois, há momentos dedicados a ilustrações isoladas, ó. Uma criança com um guarda-chuva quase que reproduzindo as cores do arco-íris. E ocupando as duas páginas, no seu interior. Central do livro. Esse é um fluir é uma questão de diagramação do livro, né? Ficou muito legal. Que é definida na edição. Aqui também, ó, dedicado especificamente só à ilustração sem texto. Isso, que é justamente pelo fluir das imagens e do texto, porque quando você tem uma página onde os guarda-chuvas são todos fechados, enrolados, pendurados, tais quais morcegos enrolados em asas, como é dito no texto, é preciso uma surpresa para quando esse guarda-chuva é aberto. E isso acontece na página seguinte, porque a ideia da loja do mestre dos guarda-chuvas é que ele sabia exatamente qual guarda-chuva cada pessoa deveria adquirir, ter. Era um guarda-chuva especial, personalizado. E quando você tem eles todos fechados, é preciso que você tenha uma surpresa na página seguinte. Claro. Uma surpresa para uma criança que abre um guarda-chuva e no seu interior vê um colorido imenso, divertido, bonito. Quer dizer que mesmo com a chuva, mesmo com os guarda-chuvas por fora, todos pretinhos, todos iguais, como é descrito na história, por dentro eles eram todos diferentes. E aí tem a surpresa. Um aspecto interessante, quando eu também mostrei essa ilustração há pouco aqui no programa, e agora tu enfatizas de novo, embora tenhamos crianças em algumas das figuras com certo destaque, ao contrário do livro Amarelo, que tu lançaste ano passado e que também foi pauta aqui do Café com Letras, não temos crianças como protagonistas. Né? O protagonista da história, basicamente,
um senhor que desenvolve guarda-chuvas e o próprio objeto que ganha a vida e se impõe no relacionamento diário de uma comunidade, digamos assim, que tu chamas de Chuvópolis, mas enfim, é uma comunidade genérica. Então, como dirigir o livro a crianças sem um enfoque tão expressivo nelas mesmas? Ou seja, as crianças têm que se familiarizar com o objeto e entrar nesse mundo lúdico de até encarar a chuva, que geralmente é sinônimo de incômodo, de uma outra forma, né? O texto, ele enfoca o comportamento. E realmente é verdade. Não tem crianças como protagonistas, mas isso não é uma regra na literatura infantil. A maioria dos livros para crianças tem crianças como protagonistas, mas não é regra. E eu fiz um livro diferente, que ele tem o foco no comportamento das pessoas. E as crianças, elas são muito inteligentes. E se torna mais difícil para quem está elaborando o livro um enfoque mais contextualizado? Não, para mim não, porque eu não escrevo pensando se o meu leitor vai ter 3 anos, 4, 5, 10, 20. Eu não escrevo dessa forma. Eu escrevo a partir de uma ideia de algo que mobiliza a minha sensibilidade, como foi o caso, como eu descrevi no programa. Então, a partir dessa mobilização interna, eu vou desenvolvendo uma história e essa história vem. No caso, essa história veio com o foco nesse comportamento. E eu acredito que as crianças entenderão muito bem o fato do quanto é importante você compartilhar, socializar, ter amigos, se relacionar com outras pessoas, não ficar fechado no seu mundo próprio, né, como acontece muito hoje em dia. A importância dessa cooperatividade entre as pessoas e não somente o individualismo. Então, eu acho que esse livro traz muito isso. E a criança, com certeza, vai pegar. E, claro, o guarda-chuva é o objeto que permeia toda a história. O fio condutor, digamos assim. Isso, o fio condutor, o que faz a amarração de toda a história. E é o objeto lúdico. E outra questão lúdica também é esse mestre, que ele é, digamos, é como se fosse um mago, né? Até o ilustrador, eu achei uma sacada muito legal dele. Ele desenha ele chegando com um chapéu muito parecido com um chapéu de mago. E até depois está aqui o chapéu dele pendurado também. Esse chapéu aparece em outras situações das ilustrações. E ele é esse elemento mágico das histórias que vem para trazer algo diferente, para provocar mudança, para dizer que algo naquele local precisa ser mudado. E aí é interessante também tirar de uma situação, a rigor, que não é agradável, embora a chuva seja importante por uma série de fatores, a regulação do clima, a agricultura, por aí afora. Mas aqui, como é o enfoque comportamental do cotidiano, para as pessoas se torna incômodo realmente ter que conviver com a chuva, enfim. E aí tu tentas dar uma perspectiva do seguinte: embora a situação seja desfavorável, há formas de tu tornares, digamos assim, esse momento aprazível, ou pelo design do guarda-chuva, ou pela tua própria... Tem um momento ali em que as pessoas perdem os seus guarda-chuvas em um vendaval, depois se reencontram para trocar, digamos assim. Ó, eu fiquei com o teu guarda-chuva, tu deves estar com o meu. Então, história interessante até pelo próprio convívio ali, dessa comunidade retratada aí, né? Esse é o ponto, esse é o ápice da história, porque a história se passa em Chuvópolis e chove sempre. Mas no momento que as pessoas começam a se encantar com esses guarda-chuvas, que elas transferem o olhar do chão para cima. Então elas continuam focadas nelas mesmas. Se primeiro elas olhavam só as botinas encharcadas e tristes e chateadas, a partir do mestre elas olham para cima. Elas ficam encantadas com elas mesmas, com os seus próprios guarda-chuvas, mas ainda assim elas não olham para o lado. Antes elas olhavam para baixo, depois elas olham para cima, mas ninguém está com vontade de olhar para os lados e enxergar a realidade, enxergar o mundo, enxergar outras pessoas. Todo mundo ele está focado. Então o que acontece na cidade? Começa a chover mais ainda. Aí começa a se avolumar uma tempestade nunca antes vista nessa cidade.
E aí sim o céu começa a ficar extremamente cinza, 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 como nunca visto, até que uma tempestade tão grande vem e arranca os guarda-chuvas de todo mundo. E esses guarda-chuvas saem voando, fica todo mundo sem guarda-chuva, que é um dos pontos altos da história. Que aí, o que vai acontecer depois? Já que todo mundo estava tão encantado com o seu guarda-chuva, que né, tinha guarda-chuva com estampa de oncinha, tinha guarda-chuva com um lustre de cristal pendurado, tinha guarda-chuva com um kit de mágico com coelho e cartola, tinha guarda-chuva furado para quem gostava de tomar banho de chuva. São infinitos os guarda-chuvas que cada um tinha. Guarda-chuva com céu desenhado, com mar desenhado. Mas e aí? Depois desse encantamento todo, esses guarda-chuvas vão para o céu. Vão todos para o céu. E aí eles têm que resolver a situação. Eu lembro daqueles momentos clássicos, assim, o sujeito tá com guarda-chuva, o vento com tudo e inverte, aí quebra as varetinhas, tu tem que atirar pro lado, porque não tem mais como usar, né? Aí tem que comprar aquele mais reforçado, digamos assim. É verdade. E aqui no caso, os habitantes que estavam tão apaixonados pelos seus guarda-chuvas, ou por eles mesmos, não sei, né? Enfim, eles estavam tão apaixonados pelos seus guarda-chuvas. Eu gosto dessa ilustração também que ele coloca aqui. Todo mundo com uma cara assim desolada, desesperada, olhando para o alto, porque os guarda-chuvas foram todos embora. Então, assim, é adulto, é criança, é cachorro. Tem até um cachorro olhando para cima, né? Cadê o guarda-chuva? Os mais diversos tipos de pessoas em pleno desespero. E aí eles ficam desesperados mesmos, né? Porque os guarda-chuvas então começam a cair depois de passada a tempestade. Só que tem um pequeno detalhe. Eles caem todos trocados. Ah, bom, claro, não vai... Ninguém acha mais o seu próprio guarda-chuva. Exatamente. Eles foram todos trocados. Elaine Cavion, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem aqui do livro Mestre dos Guarda-Chuvas, que é a pauta do Café com Letras desta semana, e chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor desta semana, vamos pedir a Elaine Cavion, que nos brinda com a sua presença, que compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento dicas, sugestões, autores, títulos. O espaço é teu. Olha, é até difícil fazer indicação de livros, porque eu leio muito, muito, muito. Tenho vários e diversos autores muito queridos e que são importantes na minha vida, na minha formação como leitora, como escritora, mas eu gostaria de compartilhar 2 títulos, tá? Um de uma escritora que nos deixou recentemente, a Ângela Lago, uma perda, né, inestimável para a nossa literatura, que eu não diria só para crianças, eu diria literatura para todas as idades, a Ângela Lago. E dela, por favor, leiam, adultos, crianças, João Felizardo, O Rei dos Negócios, de Ângela Lago, que é uma literatura maravilhosa, um livro fantástico. E uma autora que esteve recentemente na nossa Feira do Livro também, que fez uma fala maravilhosa, e eu tive a oportunidade também de falar sobre um livro dela numa das programações da feira, que foi a Marina Colasanti. Recomendo dela 23 Histórias de um Viajante, que é um livro magnífico, fantástico. Também não é um livro só focado na literatura infantil. Os 2 podem ser lidos por todas as idades. Retornando então ao Mestre dos Guarda-Chuvas, o livro que dá razão à edição desta semana do Café com Letras, um dos pontos que eu gostaria de perguntar também é com relação à escrita. O livro tem um protagonismo muito interessante, as ilustrações, e nós podemos mostrar aqui páginas dedicadas só às ilustrações. Agora, quando existe o texto, ele é muito bem elaborado, muito bem escrito e até com um vocabulário um tanto sofisticado. Eu lembro que numa das páginas, para descrever a reação de determinada pessoa com uma situação, tu utilizaste estupefato. Ele ficou estupefato com isso. Assombrado, enfim, assombrado seria um sinônimo.
esperado da tua parte que os leitores, de um modo geral, principalmente crianças e adolescentes, entendam essas terminologias? Ou é uma provocação para que eles sigam atrás e descubram qual é o real significado? Eu jamais infantilizo a minha linguagem para escrever, para crianças. Se eu entender que eu preciso usar aquela palavra, eu vou usar. E eu, formada em letras, gosto de palavras. Gosto de palavras, eu coleciono palavras às vezes. Às vezes eu anoto uma palavra de tanto que eu gosto. E eu também, como nesse meu estudo tal, eu entendo, e várias pessoas compartilham da minha opinião também, que na língua portuguesa não existem sinônimos. A gente até tenta quando precisa, mas sinônimo, no caso, quando você trabalha estilisticamente um texto, quando você quer a ideia profunda daquela palavra, é muito difícil. Agora dizer que a criança ficou assombrada, realmente não é a mesma coisa, não dá aquele impacto literário de estupefato. Mas poderia ter sido colocado. Aí, claro, é discussão de escrita, né? Mas eu quis te provocar nesse sentido. Tu imaginas que daqui a pouco, então, o adolescente que não sabe, que, por exemplo, poderia trocar estupefato por assombrado, ou não vai conseguir sacar de primeira a tonalidade ou o sentido literário, ele recorrerá ao dicionário e aí tentará aprender? Então, assim, continuando essa tua ideia, sim, é uma provocação também, e eu penso que uma palavra puxa outra e que é preciso que crianças e jovens ampliem esse vocabulário já tão restrito. É um vocabulário muito restrito que se usa hoje nas leituras de mídias, enfim, você vai ter um vocabulário muito conciso. As conversas de WhatsApp, pequeno. Aquela história Justamente. Toda. Então, vamos ampliar um pouquinho o vocabulário. Vejam quantas 1000 palavras tem um dicionário de língua portuguesa e a gente usa o quê? Né? Algumas centenas, nem isso. Então, vamos ampliar esse vocabulário, vamos entender um pouquinho mais como se traduzem os nossos sentimentos, que realmente estupefato é outra coisa. É diferente de espantado e é diferente de assombrado. É um outro sentimento que se traduz aqui. Então, é importante, sim, eu gosto de trazer. Em todos os meus livros eu coloco algumas palavras que trazem essa ideia um pouco mais elaborada. E eu não faço isso de forma deliberada. A palavra vem. Eu vou usar uma palavra um pouco diferente porque eu quero que os adolescentes ou as crianças procurem. Não é essa a ideia, Fábio, não é essa a ideia. A palavra vem. E eu não fico trocando, eu não fico buscando, então, algo para facilitar. Eu acho que, como eu te disse no início, eu acho que as crianças hoje são muito inteligentes, elas têm acesso à informação, elas podem procurar. Um pai que vai contar uma história, uma mãe, um professor, ele também poderá auxiliar nesse ponto. Então, eu acho que é algo que justamente enriquece o texto, além de enriquecer o vocabulário, né? Bem, muito antes dos smartphones, lá quando eu era adolescente, criança, adolescente, tinha aqueles exercícios de redação, de aula e tal. Eu usava demais o dicionário, eu lembro que até para ler um jornal, ler um jornal diário e via lá uma palavra que eu não conhecia, então eu usava demais o dicionário. E dado momento, claro, essas palavras ficaram comigo, né? Então depois fui pro jornalismo e tal, e até hoje eu lembro daquelas palavras quando eu era menino e pesquisava lá para entender o significado. Inicialmente até eu usava mesmo, de forma forçada, depois se torna algo espontâneo, que a escrita, como tu disseste, por um motivo ou outro tu vais usar ou não, mas está contigo aquele conhecimento, né? Olha, eu lembrava disso outro dia também, porque hoje dificilmente quando eu leio um livro ou um autor mais elaborado, uma linguagem hermética, eu vou recorrer ao dicionário. Só se tiver alguma palavra, é difícil hoje em dia uma palavra me surpreender muito, mas quando eu era adolescente ou adulta, jovem mesmo, eu tinha eu pesquisava muito em dicionário. E é legal, era né? muita palavra. Você vai ler um autor que tem uma linguagem um pouco mais elaborada, nossa, é muita palavra diferente. E a gente acaba gravando isso. Claro, chama tanta atenção o ato de ir procurar no dicionário que daí o cara não esquece mais, né? É verdade. É um ponto positivo também, né?
É verdade. Hoje, claro, tem lá o Al Michaelis, todos aqueles dicionários, o cara procura online mesmo, mas não sei se retém com tanta fluidez como era no dicionário impresso mesmo. Eu também não sei, não tenho essa opinião. Quer dizer, eu até tenho uma opinião formada, mas isso acho que nós precisaríamos de outro programa para desenvolver esse debate. Bom, Elaine, nós estamos na reta final do programa. Eu gostaria que tu abordasse algum ponto que por um motivo ou outro eu não te perguntei, que tu achasses oportuno ainda colocar. Nós recém saímos da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, onde este livro foi lançado mais uma vez. Então acredito que tu já tenhas algum retorno, ainda que preliminar, de uma primeira impressão que as pessoas têm a respeito da tua obra, que nós tentamos aqui desenvolver sobre os mais diversos aspectos. O que tu ainda achas oportuno colocar? Olha, eu fiquei muito feliz com o retorno do público com o Mestre dos Guarda-Chuvas na Feira do Livro, porque ele ficou em 3º lugar na lista dos mais vendidos para o público infantil, no setor infantil. Ficou atrás de 2 produções, que eu não vou citar aqui, mas que realmente, assim, pela mídia e por tratar-se de histórias, né, que vêm de fora, são difíceis de... Tu concorreste com clássicos. Não, baseadas em filmes e desenhos, tá? É. Não são clássicos, elas estão ali nos cinemas e tal, e elas têm aquela fórmula pronta. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho. Eu gostaria que os pais que compram livros para os seus filhos, que eles observassem a literatura para crianças. Porque nem tudo que é vendido, nem tudo que está numa banca como literatura, não é literatura, não é. Vale para filme, vale para livros, né? É. As pessoas ficam no best-seller, no blockbuster, é complicado. Né? Isso, e embora a criança muitas vezes queira aquilo, porque ela já viu a figurinha lá da princesa tal, o colega né? adquiriu. Isso, é importante que os pais também formem os seus filhos na questão da leitura, conheçam a boa literatura, que existem muitos títulos, muitos autores bons na nossa literatura brasileira, e é literatura, é um livro que vai acompanhar essa criança nas suas diversas faixas etárias, não é um livro que vai ser lido e depois jogado para o lado. Então, às vezes, a literatura infantil ela fica a par dessa sedução toda de capas, de pirotecnia, e ela fica ali num cantinho, como eu observei nas bancas, num cantinho ali do lado, e pouco olhada, pouco vista. E são textos belíssimos que encantariam certamente os pais que estariam contando para as crianças essas histórias. Aí sim nós estaremos formando leitores, quando você tem uma literatura trabalhada, uma literatura elaborada, um bom texto, você está formando leitor. E é o nosso papel aqui no Café com Letras, toda semana, despertar principalmente a atenção à literatura local, não ficar assim, então, escravos do mercado. Acho que um canal público se presta exatamente ao contrário disso. Eu quero te agradecer imensamente mesmo, Elaine Cavion. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre o meu livro. Estou muito feliz com ele. E tem lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre também, dia 7 de novembro. Olha aí, já fica então o convite. Tem horário? Sim, às 15h30, lá na Feira do Livro de Porto Alegre. 15h30, 7 de novembro. 7 de novembro. Na Praça da Alfândega ou lá no Cais do Porto, onde fica... Olha, que parte? É na praça, pelo na que Praça da Alfândega. Agora na praça. Teve um ano que eles colocaram a sessão infanto-juvenil no Cais do Porto. Parece que retornou. Retornou para a Praça da Alfândega. Bom, mas então o pessoal tem tempo para se organizar e pesquisar digamos assim, a programação da Feira do Livro de Porto Alegre. Então já está dado o recado também da tua participação lá na Feira do Livro de Porto Alegre. Então, pessoal, acabamos de conversar com Elaine Pasquale Cavion, sempre faço questão de ler aqui para não ter erro, ilustrado por Rubem Filho, ilustrador mineiro, o Mestre dos Guarda-Chuvas. Fica essa dica, então, deste livro que foi pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.